Oiê, amigas, voltei! O vídeo de hoje é um vídeo bem especial, que é um Cá Responde. Tem até um sofazinho aqui que é para vocês se sentirem em casa mesmo. E a verdade é que eu fiz um post lá no meu Instagram, né? Deixei um postzinho lá pedindo para vocês fazerem perguntas que eu ia gravar esse vídeo aqui no domingo. E a minha intenção, na verdade, era também avisar vocês aqui durante um vídeo, né, para vocês deixarem perguntas para eu também responder, porque eu sei que muitas de vocês não têm Instagram. Eu sei disso, por isso eu já vou pedindo desculpa, já peço para você também deixar a sua pergunta, caso você queira fazer alguma pergunta para mim, queira que responda. E queira que eu responda em algum outro vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários, porque eu ainda vou gravar mais 2 vídeos, tá? Eu vou gravar um tirando dúvidas sobre consultoria de imagem, sobre o meu trabalho com blog, do canal. Teve muitas perguntas lá nesse post do Instagram sobre isso, sobre como trabalhar com blog e tudo. E também vou gravar um vídeo só tirando dúvidas específicas mesmo que vocês deixaram. Teve muitas dúvidas de moda lá nesse post do Instagram e eu vou trazer esse vídeo também para vocês, tá? Então esse é só o primeiro. Hoje eu separei as perguntas mais pessoais, que eu sei que são dúvidas muito comuns. E como o Veda é uma boa oportunidade para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu resolvi trazer primeiro esses de perguntas pessoais e depois eu vou gravar esses outros 2. Então, se você quiser, deixa aqui a sua pergunta. A verdade é que eu passei mal na quinta-feira. Eu gravei 2 vídeos bem mal, os 2 vídeos sobre estampas. Eu percebi naquele dia que eu não estava muito bem e eu resolvi gravei 2 vídeos, adiantei o que seria na sexta, no caso, mas aí acabou que na quinta eu não consegui editar, não consegui postar, e aí o de quinta e sexta ficou de sexta e sábado. E aí, graças a Deus, eu tive esses 2 vídeos, não precisei parar com o Veda, consegui postar também lá no Instagram normalmente. Mas a verdade é que eu não tive nada bem, eu não consegui, eu não lembrei na hora que eu gravei esses vídeos de comentar com vocês, de pedir para vocês fazerem essas perguntas. Então, mil desculpas, porque eu não estava bem mesmo, eu tive uma cólica renal que me tirou assim do prumo, e a verdade é que agora que eu tô assim melhorzinha, tô me sentindo bem, tô agora 100%, quase. E a primeira que deixou uma pergunta bem bacana, ela deixou pra mim no Stories, foi o Instagram Mulheres que Usam. Ela colocou: quais são os produtos de beleza que você considera indispensáveis? A verdade que eu já comentei até aqui numa tag, num vídeo que eu respondi pra vocês, eu sou careca de cílios e de sobrancelha. Por isso, eu não dispenso máscara de cílios e preenchedor de sobrancelha. Eu uso um kitzinho da Vult para preencher a minha sobrancelha e eu fico sem maquiagem assim de boas, mas o item indispensável para mim realmente é preenchedor de sobrancelha, porque eu acho que a sobrancelha ela muda completamente a pessoa. Então, a segunda que fez uma pergunta pessoal foi a Nayara. Ela colocou: vale pergunta pessoal, como foi parar na Europa? Sempre tive essa curiosidade, amo o seu trabalho. Essa é uma curiosidade de muitas, eu recebo inclusive muitos directs perguntando como foi a nossa vinda aqui para Portugal, quais são os documentos necessários, se precisa ter parentesco, como faz para conseguir a nacionalidade. Muitas perguntas eu recebo sobre esse assunto. E a verdade é que a gente veio parar aqui na Europa, não foi uma coisa assim programada, foi uma oportunidade que apareceu. Meu marido é atleta e ele veio com um contrato de trabalho. Então assim, no nosso caso eu acho meio difícil conseguir dar algum conselho, principalmente para quem está
querendo tentar, sabe, tipo, meter a cara, vir pra cá, arrumar um trabalho e tal. Porque no nosso caso foi diferente, a gente já veio com um contrato de trabalho. Quando você vem com um contrato de trabalho, né, igual no caso dele, ele tinha um contrato de trabalho, e aí automaticamente eu e a Júlia a gente conseguia o visto também por agregado familiar, que falam, que é de mulher e filhos e tal. E aí, nesse caso, a gente já veio com casa, tudo preparadinho, com assistência de saúde, tudo certinho. Então, é diferente, né? Eu não me sinto muito confortável para dar muitos conselhos para quem está querendo meter a cara e vir. Agora, uma dica que eu dou é, se você tem vontade, né? Como eu já falei em outros vídeos, se você tem vontade de morar fora, né? Mete a cara, tenta procurar realmente o país que vai atender às suas necessidades, que vai, sabe, te dar uma experiência de vida, porque realmente qualquer experiência de morar fora enriquece demais a gente como pessoa, né, como ser humano, e inclusive te dá uma visão diferente da vida, do mundo, até mesmo do nosso próprio país. Então é sempre bom. Tem muitos canais aí no YouTube dando dicas específicas, sabe, para quem quer morar fora, não só para Portugal, mas para vários outros países, as documentações necessárias, custo de vida, todas as informações. Então, o bom é que a internet hoje em dia também ajuda muito. Outro dia o meu marido deu um post para eu ler no Facebook, eu vou até deixar aqui no box de informações para vocês, se vocês querem saber um pouco mais do custo de vida aqui, de como é a realidade de morar em Portugal. Eu vou deixar aqui no box de informações, porque assim, eu acho que foi o post que eu vi que mais descreveu a realidade de morar aqui em Portugal, porque a verdade é que aqui, depois da crise, o salário mínimo é um salário baixo, mas o custo de vida também é relativamente baixo comparado aos outros países aqui da Europa. Então, a verdade é que você aqui não é um país para ganhar dinheiro. Não é um país para você fazer dinheiro, ir trabalhar e depois voltar para o Brasil com o bolso cheio. Aqui não é esse tipo de país. Aqui é um país se você quer para vir morar, ter qualidade de vida, conseguir viver com pouco e viver de uma forma confortável, é o país. Porque aqui qualidade de vida realmente tem, é muito boa, é muito seguro, é muito tranquilo, mas não é um país para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. Então, assim, se a sua intenção é vir ganhar, fazer um dinheiro, juntar e depois ir para o Brasil, aqui realmente não é o país mais indicado, mas tem as suas vantagens se você quer dar uma qualidade de vida melhor para sua família. Então dá uma olhadinha nesse post, porque lá tá realmente assim incrível o post, bem realista e bem verdadeiro. Eu gostei bastante desse post, aconselho se você tem curiosidade, tem vontade de vir morar aqui em Portugal, tá certo? Mais uma coisa eu posso também já responder aqui, eu sempre falo nos directs, que a gente tem como brasileiro, a gente tem um visto automático de turista. Então, se você quer vir para passear, para conhecer e até para ver como que é a realidade aqui, o dia a dia, conhecer, né, como que funciona tudo e como é o custo de vida aqui, eu acho que para saber mesmo, só você vivendo aqui um período, e também para tirar a dúvida e ver se é algo que para você compense, porque dependendo da profissão também, compensa mais, dependendo da profissão não compensa tanto. Então, é muito de você conseguir avaliar. O visto de turista, a gente tem esse visto automático, você pode vir, ficar até um período de 3 meses, e a partir desse período, aí você tem que voltar para o Brasil ou você dá entrada no seu visto de trabalho. Então essa é uma opção aí se você está querendo vir e tentar e ver se você consegue trabalho na sua área. Você não precisa ter nacionalidade e também não precisa ter um visto específico, porque na verdade existe um tratado diplomático entre Brasil e Portugal e o nosso visto de turista ele é automático. Então você, com o seu passaporte brasileiro, você tem direito a entrar como turista por 3 meses aqui em Portugal, tá certo?
Portugal também não foi o único país que a gente já morou. Por causa do trabalho do meu marido, a gente também já morou no Chipre. A gente já morou lá, é uma ilha, é um lugar paradisíaco, incrível. Poderia morar lá pro resto da minha vida. Pena que na parte do trabalho não deu muito certo. A gente acabou voltando para Portugal depois do Chipre. A gente também teve uma passagem pelo Irã, que também foi uma experiência de vida assim, incrível. E nesse tempo assim de idas e vindas, a gente já está fazendo 11 anos fora do Brasil, mas a gente sempre vai para o Brasil. Agora já fazem 2 anos que a gente não vai, mas assim, eu tô morta de vontade de ir. Se tudo der certo, ano que vem a gente está no Brasil. Aqui tem a pergunta da Poliana Ribeiro. Ela colocou, também tem a ver com o fato de morar em Portugal. Ela colocou: Cá, como é ser brasileira em Portugal? Qual a opinião que eles têm a respeito de nós brasileiros? Já que você está aí há um bom tempo, pode nos contar como foi essa adaptação? Beijos. Bom, a verdade é que quando a gente chegou aqui, isso foi quase 11 anos atrás, foi bem complicado, porque na época, aqui em Portimão, foi a primeira cidade que a gente morou quando a gente chegou aqui em Portugal. É muito curioso que a gente está de volta na mesma cidade. A gente morou aqui na época por 3 anos. E aqui, todo o Algarve, essa região aqui do Algarve, é o litoral de Portugal. Então, por ser o litoral, pelo clima daqui ser mais quente, aqui é uma região que os brasileiros gostam muito e que escolhem muito para morar, justamente por ser mais parecido com o Brasil, né? Então, na época aqui tinha muitos brasileiros. Era muito comum, tipo, você saía na rua e tinha muito brasileiro aqui. Em outras regiões, eu já morei em outras cidades que, tipo, era só a gente de brasileiro na cidade. Penafiel mesmo era um caso. Mas aqui não, aqui até hoje tem mais brasileiros que a maior parte dos outros lugares que a gente já morou. Mas na época era mesmo muito. Só que aí, com a crise que teve aqui na Europa, essa crise, ela afetou muito Portugal na época, e os empregos diminuíram, os salários diminuíram, muitos benefícios foram tirados. Eu lembro que teve 2 anos que meu marido tiraram o 13º do contrato dele. Então, na época foi bem complicado. A maioria dos brasileiros que viviam aqui acabaram voltando para o Brasil, e foi um período que inverteram as coisas, né? O Brasil começou a sair da crise, estava bem, então praticamente todo mundo voltou para lá e ficaram poucos brasileiros aqui. Então hoje está bem diferente, porque quando a gente chegou, como tinha muito brasileiro, era muito, e aí os portugueses viam a gente como mesmo quem veio com contrato de trabalho, quem estava com tudo certinho, porque tinha muita gente legal, tinha muita gente que vinha e também acabava fazendo coisas não muito legais e acabava pagando o preço quem não fazia nada de errado, né? E também essa é uma região aqui que tem muitos clubes, muitas boates noturnas, tinham muitas mulheres que vinham para trabalhar nesses clubes. Então, mulher, principalmente, era muito mal vista na época. E, inclusive, a minha mãe, ela veio comigo no primeiro ano para essa cidade com a gente. Ela tinha a possibilidade de ficar morando com a gente, viúva, né? Ela mora sozinha, vive sozinha no Brasil. Então, tinha a possibilidade dela morar com a gente, mas ela não se adaptou. A adaptação dela não foi nada fácil, ela não gostou de Portugal, que uma pena, né? Mas a gente sofreu várias situações assim de loja, de ir ser tratada mal e das pessoas realmente não nem atenderem a gente. Era muito complicado na época. Foram situações constrangedoras que a gente passou logo no comecinho, e a minha mãe não se adaptou e ela resolveu voltar para o Brasil. Então, quando acabou os 3 meses de turista dela, ela foi embora. Ela ficou assim no limite máximo porque eu quis muito que ela ficasse, mas a verdade é que ela já tinha ido embora bem antes. Só que hoje, eu acho que vivendo até na mesma cidade que aconteceu todos esses problemas na época que a gente chegou, hoje eu já acho bem mais tranquilo. Eu acho que a gente, como também não tem muito, os portugueses veem a gente mais como turistas e não veem tanto como pessoas que vieram aqui para roubar as oportunidades deles.
Então eu acho que hoje tá bem mais tranquilo, bem mais fácil assim conviver. E a Luciana Dornelles colocou: por que você mora em Portugal? Eu já respondi, meu marido trabalha aqui, até hoje trabalha. Agora ele vai começar a entrar num período de transição, porque como ele é atleta, ele vai começar a entrar num período de transição de profissão. Mas aí a gente vai ficar mais um tempinho para ele poder estudar e depois a gente vai ver, mas é bem provável que a gente ainda volte para o Brasil. Ah, e a próxima pergunta é da Graciele Almeida. Ela colocou: olá, Ká, amo te assistir. Você tem muito bom gosto. Uma vez você mencionou num vídeo sobre a reeducação alimentar e perca de peso. Gostaria que você desse mais detalhes sobre esse processo e qual foi a sua motivação para essa mudança. Obrigada. Beijos, Graciele. Olha, na verdade, eu sempre fui muito magra, tanto na infância quanto na adolescência. Eu casei, eu pesava 53 quilos, com 1,75 m eu era só pele e osso. Aí o que aconteceu? Minha trajetória de peso foi muito interessante, assim, porque aí com o casamento e tudo, eu acabei passando ali para os 63 quilos e fiquei me achando. Adorei pesar, né, um pouco mais. Então, sempre que eu ganhava algum peso, eu achava bom. Porque como eu sempre fui muito magra, né, eu gostava quando eu ganhava algum peso. Eu sempre fui daquelas que queria ganhar peso e não ganhava de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Eu engravidei da Júlia. E na gravidez eu tive vários problemas de saúde. Minha gravidez foi bem complicada, eu tive que ficar de repouso a partir do 5º mês. Então foi bem chatinha a gravidez. E o fato é que depois que eu tive a Júlia, eu voltei no peso que eu estava. Que eu estava pesando ali mais ou menos 68 quilos. Quando eu engravidei da Júlia, eu voltei a esse peso, eu acho que até diminuí desse peso. Mas aí o que aconteceu? Depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a ganhar peso. Eu fui ganhando peso gradativamente. Eu cheguei ali nos 75. E olha, 75 quilos é um peso que eu me sinto muito bem. Hoje eu tô pesando mais ou menos isso. Fico ali variando sempre entre 70 e 75. Porque eu tenho um problema de circulação, que eu já falei aqui no outro vídeo. Eu tenho um problema de linfedema de membros inferiores e membros superiores, inclusive afeta o meu rosto também. Vocês veem que tem uns vídeos que eu tô com o rosto bem magrinho, bem fininho, e tem uns que eu tô com o rosto mais gordinho, mais inchadinho. Então, é justamente por causa desse problema de saúde que eu tenho, e ele afeta, ele altera muito o meu peso. E o que aconteceu? Eu comecei a ir ganhando peso e tal, e tava muito tranquila, muito confortável, me sentindo muito bem. Mas o inchaço começou a me incomodar. Eu comecei a sentir muito cansaço, muita fadiga e não descobria, comecei muito em médicos aqui em Portugal e não descobri o que eu tinha de fato, até que eu fui de férias para o Brasil. E aí eu fui em uma médica angiologista incrível, ela que descobriu o meu linfedema, ela descobriu a causa do meu linfedema. Eu tenho um problema de saúde que cria nódulos no meu sistema linfático. Então o meu sistema linfático hoje ele não funciona como o de uma pessoa normal. E nesse período, foi um período bem complicado, assim, porque eu tive que passar por algumas cirurgias, porque eu descobri outros probleminhas de saúde, eu tive que fazer a retirada do útero, então foi um período muito complicado. Resumindo a história, o que aconteceu? Casinha, engordei, sabe? Engordei. Não posso falar, tomei muita cortisona, tomei muito soro, né? Fiquei muito de repouso, mas eu também não posso colocar só a culpa no repouso e na cortisona, porque se eu tivesse colocado, né, daria até certo, só que a verdade é que eu consegui emagrecer, então não foi culpa só da cortisona e do repouso, não. À medida que eu fui engordando, eu nunca fui encanada com questão de numeração e nem muito com peso, até porque sempre eu achava bom ir ganhando peso. Então o que aconteceu?
eu começou a me incomodar quando eu comecei a perceber que eu já não estava parecendo comigo, sabe? Então o meu rosto, ele muda muito quando eu ganho peso. E quando eu cheguei em 85 quilos, aí eu falei, opa, acho que agora deu, né? E aí eu já começou a me incomodar e eu não cheguei a pesar depois que eu pesei os 85 quilos, mas acho que eu fui um pouquinho bem pra frente dos 85. Mas aí quando eu cheguei assim num período de, não, acho que agora tá demais, deixa eu começar a correr atrás das coisas. E o meu marido, né, é atleta, sempre treinou, sempre teve que cuidar da alimentação, mas foi algo que eu nunca me importei, eu sempre fui totalmente sedentária, nunca fiz nenhum tipo de atividade física. Só que nesse período aí, até por questões de saúde, né, todos os médicos que eu ia falavam, olha, você não pode ganhar peso, você tem que fazer exercício físico, porque o exercício físico ajuda na drenagem dos líquidos. E aí eu resolvi, né, tomar vergonha na cara e começar a ir atrás. Fui atrás primeiro de uma academia, começar a fazer exercícios físicos. E em conjunto, dentro da própria academia, eu passei em uma nutricionista. E foi uma jornada bem lenta, assim, de onde eu estava até o corpo que eu tenho hoje, eu levei, assim, mais ou menos 3 anos. Porque foi tudo na raça. Porque como eu tenho vários problemas de saúde, inclusive problema cardíaco, eu não posso tomar nenhum tipo de drenante, nenhum tipo de estimulante, nada assim que seja para perder peso, nem desses que são considerados naturais, eu não posso fazer uso, então teve que ser tudo na raça, então demorou bastante. Hoje eu peso mais ou menos 75 quilos, porque eu também consegui substituir boa parte da gordura por músculos. E isso é muito bacana. Eu descobri que eu tenho facilidade para ganhar massa muscular, né? Tem coisa que a gente não sabe. Às vezes a gente vê lá o corpo da outra pessoa e acha que aquilo lá é impossível. Eu mesma achava que era impossível, que para ter uma barriga definida, né, para ter uma perna bonita, tinha que tomar um monte de suplemento, tinha que ir na academia 10 vezes na semana, né? E não é nada disso. Na verdade, quando você faz uma reeducação alimentar certinho, não é dieta, gente, eu não faço dieta. Até hoje eu como de tudo. Ontem mesmo a gente comeu pizza na janta, eu como de tudo, só que eu como em pequenas porções. E foi isso que eu fiz na época e é o que eu faço hoje. Tento comer o mais limpo possível, o mais saudável possível no dia a dia, mas também dou minhas abusadas. E o fato é que no começo eu treinava todos os dias da semana, tirando sábado e domingo, ia 5 vezes na semana. E depois eu passei para 3 vezes por semana. Hoje, nesse período aqui, porque teve mudanças e estou fazendo veda, estou trabalhando muito, eu tô treinando 1 vez por semana só para manter, só por causa da circulação mesmo, mas pra mim tá ótimo, sabe? Agora, pra mim o importante é manter e fazer por causa da minha saúde, sabe? Não é pra atingir corpo X ou Y. Eu tô bem assim do jeito que eu tô e eu quero só manter e cuidando pra, né, manter também assim uma vida mais, uma qualidade de vida melhor e poder conviver com o linfedema aí de uma forma que ele não me afete e que ele não me limite mais do que ele já me limita. Bom, gente, então essas foram as perguntas mais pessoais que eu recebi lá no Instagram. Tem muita pergunta sobre consultoria de imagem, sobre o meu trabalho como consultora de imagem, por que eu decidi trabalhar com consultoria de imagem, com moda, e também, né, sobre o canal, sobre o blog, dicas, né, pedindo dicas. No próximo vídeo eu vou responder essas perguntas e vou fazer 1 ou 2 vídeos com dúvidas de moda, porque tiveram muitas dúvidas de moda lá nesse post, e eu vou trazer todas as respostas aí tirando as dúvidas específicas de vocês, tá certo? Então, não esquece, é claro, de dar aquela moralzinha pra nega e deixa aqui a sua pergunta se você tem alguma dúvida que você quer que eu responda no próximo vídeo, tá certo? É só isso por hoje, gente. Beijão, tchau, tchau!